Negócio fechado e o Flamengo acertou a saída do atacante. Técnico Filipe Luís deve fazer mudanças na equipe para o jogo contra o Los Angeles. Botafogo perde para o Atlético de Madrid e complica o caminho do Flamengo no Super Mundial. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, você vai ajudar demais no nosso trabalho, você vai ajudar demais no nosso crescimento. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos de plantão para manter você bem informado de tudo que está acontecendo no Flamengo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando do jogo de hoje, porque hoje a bola rola às 10 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas da noite, horário aqui nos Estados Unidos, para Flamengo e Los Angeles FC. O que acontece é o seguinte, gente, o caminho do Flamengo já está traçado, o Flamengo já se classificou como primeiro do seu grupo. Independente do que aconteceu hoje, o Flamengo já é o primeiro do grupo, já tem a vaga assegurada, vai jogar no domingo em Miami, ou contra o Boca Juniors, ou contra o Bayern de Munique, ou contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid não, né? É Benfica, de Portugal. Então, assim, o adversário nas oitavas de final, ele vai ser definido. E o Flamengo, o técnico Filipe Luís, ele deve usar esse jogo de hoje, principalmente, para poder rodar o elenco. Ontem aconteceu uma entrevista coletiva lá no estádio e ele falou um pouco sobre isso, assim, mas não deu muitas pistas de quais seriam os jogadores que ele iria poupar, ou que ele iria trocar, ou que ele iria fazer esse revezamento. Mas ele disse que era importante ele ter essa oportunidade de dar chance para todo mundo jogar o Super Mundial, de dar chance para todos os jogadores jogarem o Super Mundial. Vale lembrar que Bruno Henrique, o Gerson, o Ayrton Lucas, o Pulgar estão pendurados com cartão amarelo. E aí esses jogadores, principalmente, não devem ir a campo, já que estão pendurados. Se tomar mais um cartão amarelo, fica fora do primeiro jogo das oitavas de final. Uma outra situação é jogadores com desgastes físicos, como, por exemplo, o Georgian de Arrascaeta, que na semana passada teve que fazer compressa de gelo depois do jogo contra o Esperance Tunísia. Então, assim, o técnico Filipe Luís, ele deve usar esse jogo de hoje para rodar a turma, para poder poupar alguns jogadores, já que o resultado não vai fazer diferença nenhuma para o Flamengo na questão de tabela, na questão de possíveis adversários. A única diferença que o resultado faria para o Flamengo nesse jogo de hoje é a questão financeira, que o Flamengo, caso vença, aí sim coloca 11 milhões de reais para dentro dos cofres, por isso também a vitória ela passa a ser muito importante. Além disso, se o Flamengo ganhar do Los Angeles, o Flamengo será o único time brasileiro a vencer os 3 jogos da fase de grupos. Ontem o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid e o Palmeiras empatou de forma milagrosa com o Inter Miami. O Inter Miami abriu 2-0 e o Palmeiras foi buscar o resultado e no finalzinho o Palmeiras conseguiu empatar com o Inter Miami. Para quem não sabe, o Inter Miami é a equipe onde hoje joga Lionel Messi. E aí, para continuar falando sobre essas coisas que aconteceram, esses resultados, o resultado do PSG, o resultado do Botafogo acabou que atrapalhou um pouco o caminho do Flamengo. A expectativa era o Flamengo pegar Boca ou Benfica nas oitavas, Botafogo ou Inter Miami nas quartas de final. Agora mudou um pouco, o caminho ficou um pouco mais difícil. Por quê? Como o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, o Botafogo passou em segundo lugar. Então, os possíveis adversários do Flamengo Boca, Benfica ou Bayern de Munique, mais provável ali entre Boca e Benfica, e se passar para as quartas de final, PSG ou Inter Miami. A tendência é que o PSG vença do Inter Miami e o PSG seja o adversário do Flamengo, caso o Flamengo consiga vencer também o jogo das oitavas de final. Então é importante o Flamengo vencer no domingo o jogo das oitavas de final para se classificar para as quartas de final, e as quartas de final será jogado em Atlanta, né, mais para o norte do país, né? O Flamengo hoje está jogando na Flórida e aí vai subir um pouco
óbvio que não tanto até Nova York e tal, mas vai subir um pouco até Atlanta, é mais para cima um pouco do que aqui a Flórida, onde o Flamengo está para jogar contra o Los Angeles. Bom, vamos mudar de assunto. Lembra do Ryan Lucas, que foi negociado para o Sporting na semana retrasada? O Flamengo acertou o empréstimo do jogador com opção de compra, sem os valores dessa opção de compra ser revelado. O valor da opção de compra do Sport com o Ryan Lucas é mantido em total sigilo pelo Flamengo. Porém, o jogador embarca para Portugal amanhã, quarta-feira, para poder se apresentar à equipe portuguesa. O jogador que é considerado, né, uma joia das categorias de base, é considerado um jogador importantíssimo, né, na categoria de base. O Flamengo encontrou a chance de emprestar ele para o mercado europeu, até para o jogador ganhar uma rodagem, ganhar uma experiência e começar aí a aparecer, né, para o mercado europeu, que é um mercado óbvio, que para o Flamengo, para negociar jogadores, é um mercado que faz muita diferença, é um mercado muito importante para o Mengão. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre negócios fechados, porque o Flamengo acertou a saída de mais um jogador também para o futebol português. Trata-se de Filipe Lima. Ele jogava no Sub-20 do Flamengo e foi para o Alverca de Portugal. Para quem não sabe, o Alverca de Portugal é aquele time que recentemente foi comprado pelo Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior adquiriu esse time recentemente, né, o mesmo grupo ali que cuida do Vinícius Júnior. Na verdade, não é o Vinícius Júnior, né? É o grupo que cuida da carreira do Vinícius Júnior, comprou o Alverca recentemente. O Filipe Lima, ele está sendo negociado em definitivo. Ao chegar na equipe portuguesa, ele vai jogar na equipe B do Alverca, e aí, na medida que o tempo for passando, ele vai tendo oportunidades, quem sabe até chegar na equipe A. E qual foi o modelo de negócio, Flazueiro? O Flamengo deu o jogador para o Alverca, porém, o Flamengo ele permanece com um percentual em caso de negociação futura. Normalmente, esse tipo de negócio ou é 60-40, 60 para o time, 40 para o Flamengo, ou é 70-30, 70 para o time, 30% aí para o Flamengo. É sempre mais ou menos nesse modelo a negociação, nunca foge muito disso. Fica sempre entre 60 e 40, 70-30, apesar das porcentagens não ter sido revelada. Essa informação nós trouxemos com exclusividade no nosso perfil oficial, é claro, o Ryan Moreira sempre apurando junto com a gente e deixando vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo. Então, na quarta-feira, o Ryan Lucas viaja para poder se apresentar ao Sport e foi fechado a negociação do Filipe Lima, da categoria Sub-20 do Flamengo, com o Alverca de Portugal, equipe que recentemente foi adquirida pelo grupo que administra a carreira de Vinícius Júnior, beleza? Então hoje, às 10 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas da noite, horário aqui nos Estados Unidos, a bola rola, Flamengo e Los Angeles. Jogo importante para o Mengão, como eu disse, é um jogo que vai servir para o técnico Felipe Luiz rodar o elenco, vai servir para o técnico Felipe Luiz dar oportunidade a outros jogadores, vai servir para o técnico Felipe Luiz testar até algumas outras situações. E é claro, todo jogo, o Flamengo entra em campo, é jogo importante. Se o Flamengo está em campo, é jogo importante e nós vamos estar lá apoiando. Felipe Luiz ontem, ele até falou sobre o desafio de manter os jogadores motivados num jogo como esse, que teoricamente não vale mais nada, já que o Flamengo já está classificado. Realmente é um desafio muito grande para o Felipe, ou vai ser, né, um desafio muito grande para o Felipe, mas eu espero, sinceramente, que ele consiga dar conta desse recado e quem entrar em campo, entre e consiga jogar, e consiga fazer boa partida, e consiga honrar o manto, até porque é o manto rubro-negro que vai estar em campo. E a gente, é claro, vai estar lá apoiando, vai estar lá trazendo as informações e vai estar lá, é claro, sempre mantendo você perto do Mengão. Por isso que eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o like. Felipe, boa noite, João Guilherme, Flamengo TV. Amanhã é um jogo contra o Los Angeles, que o Flamengo já está classificado como o primeiro do grupo. É uma partida que você trabalha com uma possibilidade de dar oportunidade a jogadores que atuaram pouco ou ainda não atuaram. Por exemplo, o Alexandro ainda não fez a sua estreia nessa Copa do Mundo de Clubes. É essa a sua linha de trabalho para essa partida, Felipe? Boa tarde. Vamos esperar amanhã para saber exatamente quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar, sim. Mas o nosso foco está em vencer esse jogo, primeiro pela responsabilidade que temos, pela
camisa, o escudo que levamos no peito, responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida, e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Felipe, boa noite, Marcelo Corrêa da TV Globo. Você, como jogador, acho que fez uma pré-temporada aqui, né, com o Flamengo, fez a Florida Cup de 19, você ainda não estava, né, você chegou depois. Como treinador, você veio esse ano, você percebeu, certamente, no contato com os torcedores, o tanto de saudade, de amor contido que eles têm aqui, né, pela distância do Flamengo e a possibilidade que é rara de ver o Flamengo. O que você espera de diferente desse torcedor que vai vir à arquibancada do estádio aqui que a gente está falando amanhã? Não espero outra coisa a não ser ver a torcida do Flamengo, que eu sempre vejo nos jogos, que faz a diferença, que a torcida do Flamengo que sente que está sendo representada pelos jogadores que estão correndo dentro do campo e que apoiam em todo momento. Como eu já falei na outra coletiva também, desde que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu nunca viajei para algum lugar e não encontrei um flamenguista. Sempre encontro um torcedor em todo lugar que eu vou do mundo. Então, nos sentimos acompanhados, nos sentimos apoiados e esperamos correspondê-los. Buenas tardes, en español. Somos de D Sports Ecuador y queremos saber cómo lo va a usar a Gonzalo Plata. Lo ha hecho jugar de algunas posiciones, es un jugador versátil que le puede ofrecer mucho, pero ¿cómo es la mejor forma de usarlo a Gonzalo Plata? Bueno, Plata es un jugador importantísimo para nosotros. Primero, es tan bueno que puede jugar en todas las posiciones de ataque, ¿no? Por dentro, por fuera, en izquierda, en derecha, y de delantero, y de falso 9, y de punta, atacando el espacio. Entonces es un jugador muy bueno, con la cual estamos muy contentos con él, con su rendimiento, pero creo que su mejor posición, su mejor versión sería por dentro, ¿no? Donde se siente más cómodo, una especie de media punta interior ahí que juega entre líneas, donde mejor se mueve, más cómodo se siente, pero tiene condiciones de hacer todas. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você é um profissional que passou a maior parte da sua carreira na Europa, né? E você tem algumas atitudes como técnico que lembram técnicos com os quais você trabalhou, especialmente na questão de não repetir time, de montar a equipe em função do adversário do que você acredita, e você fez isso na sexta-feira com muito êxito. No Brasil há muito conservadorismo ainda com relação a isso, entre nós da imprensa e torcida. Se você não tem um 11 titular, se você muda, e muita gente questionou, por que não joga o Léo Ortiz, por exemplo? E deu certo. Você acha que o jogo de sexta-feira torna menos difícil para você a missão de romper essa barreira desse conservadorismo com relação a não ter um time que se repete sempre e alterar de acordo com as suas ideias, convicções e seu plano de jogo? Não, eu entendo como você falou, né, esse conservadorismo, né? Eu entendo isso, porque sempre que um torcedor ele olha para a equipe, ele sabe o nome, ele consegue escalar um time titular lendário, não um time titular histórico que foi campeão, então sempre é um time base, né? Eu sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito, primeiro, da concorrência interna entre os jogadores, saberem que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar, que o nível é muito alto deles, e depois nesses momentos que um pode estar um pouco melhor que o outro e também em função do plano de jogo, eu tenho minhas convicções e aí eu sou capaz sim de abrir mão de alguma peça pela convicção que eu tenho do que eu acho que pode dar certo. É minha forma de trabalhar, né? Então, já repeti, nosso time já teve uma base ano passado, até mesmo se vocês podem escalar o time que foi campeão da Copa do Brasil perfeitamente ano passado, mas esse ano sim, é verdade, com todos disponíveis no elenco, é um elenco muito forte e muito heterogêneo, porque são jogadores versáteis que jogam em várias posições e dão com características diferentes, que dão possibilidades diferentes também para a gente poder afrontar cada adversário que vem pela frente. Felipe,
aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Hoje nós recebemos a informação que o Nico voltou a sentir dores no joelho, que embora ele não tenha uma nova lesão, ele não estará disponível nesse momento. Você acredita que ainda é possível o Nico ganhar minutos nesse Mundial? Vai depender muito do caminho do Flamengo e como ele está, né? Porque imagino que, vivendo aqui esse ambiente, a expectativa para ele fosse muito grande de poder estar em campo também. Obrigada. Não, o Nico teve uma lesão séria naquele jogo que ele se machucou, não lembro agora o adversário, se foi o Bahia. Bastante tempo atrás, uma lesão séria na qual a gente pensou que nem viria para cá, né? Mas foi uma recuperação bastante rápida, estava muito perto de voltar e simplesmente essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que ele está fazendo tudo o possível para estar disponível, é um jogador muito importante, que nos dá uma dinâmica e uma vantagem qualitativa muito grande quando ele está no campo e esperamos que ele possa se recuperar, porque precisamos dele disponível. Felipe, aqui, Thiago do Amaral, ESPN Brasil. O jogo de amanhã, o Flamengo já está classificado, nós vimos hoje na Zona Mista alguns jovens já falando. É também uma chance de você, conseguindo rodar o elenco, colocar mais esses jovens, dar a eles um palco como do tamanho de um Mundial de Clubes para jogar? Qual a importância de ter esse palco para esses jovens? Não, eu vou fazer uma equipe que possa ser competitiva, que a gente possa ganhar, e em função do que aconteça, do meu plano de jogo e também do que aconteça durante o jogo, claro que se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, está sendo uma competição muito, muito, muito especial para todos nós, treinadores, os jogadores e também os torcedores, e acredito que para vocês também, vocês estão vivendo um momento especial aqui nessa primeira Copa do Mundo de Clubes. Com certeza eu gostaria de colocá-los no campo, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, e sempre colocando a equipe acima de tudo, e depois individualmente, se eu puder ajudar alguém, com certeza farei. Por acá, Felipe Luis, para México, saludos. El Mundial de Clubes, la sensación que te ha dejado, se dice que puede ser cada 2 años, Brasil ya alzó la mano para ser candidato, ¿te encantaría que se siga efectuando este Mundial de Clubes pues cada 4 años, cada cuándo? Gracias. Sí, para mí es un privilegio, es un orgullo muy grande poder estar aquí en ese Mundial, representando al club que soy aficionado desde pequeño. Y está siendo una experiencia increíble ver partidos completamente diferentes que nunca estamos acostumbrados a ver y rivales muy potentes, poderosos en dificultades, ¿no? Entonces está siendo una experiencia muy, muy especial, además de que es una organización maravillosa, está todo perfecto, o sea, no hay ninguna queja de nada y estamos encantados de poder estar aquí y espero que haya más y que más personas, más clubes puedan tener este privilegio que estamos teniendo nosotros. Felipe, aqui na sua esquerda, Diogo Dantas do Globo, como é que você vê essa questão de saber preservar na hora certa os atletas? Antes do Mundial teve a data FIFA, nem todos puderam fazer aquele trabalho no Ninho do Urubu, né, antes da viagem, e também ao longo do ano vocês vêm fazendo pausas, algumas pausas, né? A Arrascaeta teve um trabalho especial, aí agora chegou o Jorginho já com fim de temporada. Como é que esse descanso é importante para o rendimento físico que o Flamengo tem tido nesses 2 jogos aí, você sabe os dados, mas são distâncias percorridas e velocidades alcançadas ali que nenhum outro clube está alcançando. Sempre que, como eu falei, sempre que os jogos têm diferença de 4 dias entre eles, a recuperação ela é completa. Então, 4 dias, o jogador recuperado, tempo para trabalhar, tempo para preparar plano de jogo, tudo melhor. 3 dias, aí sim não tem condições de manter os mesmos jogadores. Felipe, aqui. Depois do jogo, você, naquela euforia, naquela alegria, teve lá com a sua esposa e essa foto viralizou. Eu queria que você falasse assim, um pouco do âmbito pessoal. Você ganhar um jogo, na história daquele jogo, que você começa com o erro de um jogador, gol, e depois você consegue mexer algumas peças e virar a partida. Quando acaba o jogo, o Flamengo já classificado, é meio que você olhar para a tua família e falar assim, ó, muito obrigado por entender o meu trabalho aqui, porque a gente que acompanha sabe o quanto que você se desgasta, o quanto que você se dedica no trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, quando vencemos o jogo,
Claro que é uma sensação maravilhosa sempre, qualquer jogo que você ganha, mais um jogo desse calibre, mas na minha cabeça naquele momento nem estávamos classificados ainda e era só um jogo de fase de grupos, né? Então, por mais que tenha tido uma sensação até de final para o torcedor, na minha cabeça foi uma grande vitória, mas essa vitória teve muitos detalhes que foi para os próprios jogadores, para eles entenderem o nível que eles estão, né? Então isso para mim foi muito importante. Afinal eram 3 pontos e eu gosto sempre de compartilhar esses momentos bons e ruins também do lado da minha família, porque vocês bem sabem, vocês também viajam bastante, o quanto passamos longe deles, né? Então, e ter o apoio da minha esposa e dos meus filhos aqui é o que me motiva. Olá, Felipe, aqui na Lucas Bairra do Lance. Há pouco nós conversamos com o Igor Jesus, né, que vai estar na partida amanhã, o velho conhecido de vocês. Vocês trabalharam juntos. Como é que é a expectativa as características que o torcedor do Flamengo pode esperar dele em campo? Como é que vocês se prepararam para enfrentar esse adversário, esse jogador? Tu falou muito rápido. Desculpa. O Igor Jesus, né? Isso, nós conversamos há pouco com ele ali na Zona Mista, ele é o ex-jogador do Flamengo, trabalhou com você, claro. Como é que o torcedor do Flamengo pode esperar a preparação do Flamengo para enfrentar esse jogador, já que vocês conhecem ele muito bem? Obrigado. Ok, desculpem. Não, estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas, não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois conseguem os dois atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo apoiado e depois também atacar a profundidade. Os 3 jogadores do meio são jogadores que cobrem muito o campo, principalmente o Igor, que foi meu companheiro e grande jogador, e estou muito feliz por ele estar feliz aqui, por ele estar sendo importante numa equipe, porque eu acho que disso se trata, que o jogador se sinta importante no lugar que ele está, e aqui ele está conseguindo isso, e tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas que se a gente continuar mantendo o nível que a gente vem apresentando aqui, a gente vai ter possibilidades de vencer, sim. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você costuma usar uma frase de que alguns jogos, eles por si só, eles se motivam, né? Não precisa fazer muita coisa para motivar os jogadores. E óbvio que a partida contra a equipe do Chelsea, ela tinha um peso e uma importância à parte, né? Muito se esperava, uma expectativa muito grande por esse jogo, e agora enfrenta o Los Angeles já classificado. Como manter o nível de concentração, o mesmo foco, a mesma preparação para um jogo como aquele e esse jogo que é, entre aspas, para completar a tabela, já pensando também na próxima fase da competição? Obrigada. Uma boa pergunta, porque eu sempre penso que se os jogadores não entram concentrados ou motivados o suficiente, porque eu não os mantive concentrados ou não dei o valor ao jogo que o jogo necessitava. Nesse contexto do Mundial, é uma oportunidade única deles estarem aqui. Eles estão competindo entre eles. A gente tem uma responsabilidade, queremos ganhar esse jogo também para chegar com mais confiança aí nas oitavas. Então, assim, a motivação ela está muito clara, né? Para poder fazer um grande jogo. O nível de concentração vai existir porque, como o teu companheiro mesmo falou aqui, existem milhares de torcedores que seguem e vão estar no estádio motivando a equipe e vai elevar isso muito o nível de concentração. Então, eu não espero outra coisa senão ver o meu Flamengo que eu estou vendo nesses outros jogos aqui dentro do campo amanhã. Oi, Felipe, tudo bem aqui atrás? Marcelo Marinho, da Litoral News. Se a gente for comparar a reação dos jogadores do Flamengo com outros times que tiveram resultados positivos contra europeus, a gente vai perceber que a reação dos teus jogadores foi bem mais contida. Até na zona mista a gente teve a oportunidade de conversar com o Alacian. Eu perguntei se foi diferente. Ele não, foi como uma vitória do Campeonato Brasileiro. Você acha que isso traduz um aspecto que o time está maduro para essa sequência de competição? Isso traduz algo, uma comemoração não eufórica, mas contida dos teus jogadores, mesmo depois de bater o Chelsea por 3-1? Nas imagens que eu tenho de câmera aberta, eu vi a comemoração, todos eles juntos, se abraçando, o grupo, os reservas, os titulares, até mesmo o staff se abraçando. Então eu vejo muito mais uma comemoração coletiva de um grupo que está fechado, que está, não sei se 2 semanas já aqui, 10 dias aqui
fechados, treinando todos os dias juntos, convivendo juntos. Então eu vi muito mais uma comemoração de grupo na frente, do lado do torcedor, na verdade. Então, do que para fora, nem extrapolamos, nem comemoramos de menos. Não acho que tenha tido nenhum tipo de mensagem nessa comemoração, senão simplesmente eu vejo o meu grupo muito unido. Isso é o que eu olhei dessas imagens e que me deixaram feliz. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, você falou agora há pouco, né, sobre a importância do Mundial, de você poder também dar uma rodagem maior dos seus jogadores. Eu queria te perguntar sobre um jogador específico, que foi até bastante utilizado no começo do ano, depois acabou ficando um pouco mais no banco, que é o Juninho. O Juninho que teve a sua importância na Libertadores, na fase de grupos, mas que a gente sabe que não vive uma grande fase. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de talvez poder dar uma minutagem para ele, se você pretende utilizar ele nesse jogo, para talvez ganhar uma confiança que ele talvez esteja precisando. Obrigado. Bom, o Juninho, como todos os outros, está trabalhando forte, está trabalhando bem para poder apresentar, né, o futebol que esperamos dele. E amanhã, se tiver uma oportunidade de ele demonstrar a qualidade que ele tem, é uma boa oportunidade, né? Então, vamos esperar amanhã para a gente poder ver se ele pode ter minutos e aí sim a gente poder ver mais da qualidade que o Juninho tem. Hi, Coach, in English. A lot of Brazilian people live in Orlando and in the Central Florida area. How exciting is it, the atmosphere tomorrow, what you think it will be, and will it feel like a home match for you? Well, a lot of Brazilians here, huh? A lot. It's a special city for all the Brazilians, and but as I said to our colleague, everywhere we go, we feel that we have supporters with us all around the world, because we have a lot of fans. So especially in this city, we know that it's going to be a lot of supporters from us. Our support is going to be here, and they're going to cheer for us, and this helps a lot in the way we play. So we expect a beautiful stadium and beautiful atmosphere tomorrow. Oi, Felipe, tudo bem? David Sharp, coluna do Fla. Pergunta bem objetiva aqui, já que o Flamengo já está classificado e em primeiro. Muito se fala das oitavas de final. Quem o Flamengo vai pegar, né? Se vai ser o Benfica ou se vai ser o Boca. De fato, são dois grandes clubes, o Flamengo também, são três grandes clubes que podem se chocar. E tem a questão da torcida, porque o Flamengo deu um show, a torcida do Flamengo deu um show também fora de campo, a torcida do Boca também fez isso contra o Bayern. Aí, qual é a sua expectativa? Quem seria melhor para pegar, se é que dá para dizer assim? A expectativa para qual confronto você espera pegar? Está bem aberto, né? Já temos os nossos analistas separando imagens tanto do Boca como do Bayern, como do Benfica. E eu só penso no Los Angeles. Como treinador, eu só posso pensar no Los Angeles, não posso ir além disso. Boa tarde, Felipe. Chico Moedas, Casa TV. Dada a importância das duas vitórias na fase de grupo, né, e a classificação já garantida para as oitavas, amanhã a gente enfrenta o LA, né, a gente tem a possibilidade do Benfica. Você tem observado na competição, para além das questões táticas individuais de cada time, alguma característica determinante por região? Enfim, se enfrentar um sul-americano, de repente um jogo mais aguerrido, no sentido pela disputa histórica, o europeu por uma questão tática, você percebeu alguma dessas características por região? Boa pergunta. Teria que pensar um pouco mais para te responder tão rápido aqui, mas mais do que nas regiões, eu acredito que cada equipe tem uma característica, cada equipe tem jogadores com característica, um treinador com uma ideia e com um modelo, porque se você vê mesmo os brasileiros, nós somos completamente diferentes na forma de jogar, os quatro. Então, vai muito isso da característica dos jogadores que tem, do que o treinador pede para os jogadores, para a gente encontrar. É verdade que os europeus, você vê muito mais essa obediência tática, né, dos europeus, talvez do que em outras equipes, mas vimos equipes muito bem trabalhadas de todo o mundo aqui, e por isso que eu acho que esse campeonato é tão especial. Estamos vendo aqui estamos tendo uma oportunidade de ver jogos que nunca veríamos, ou somente em amistosos, que não tem o mesmo conceito. Agora a gente está jogando a nossa vida aqui, então estamos vivenciando essa experiência que é maravilhosa, e vou pensar um pouco mais nessa tua pergunta, na próxima coletiva eu te responder. Beleza? Beleza.
Fechou? Obrigado. Rapaz, vou te falar. É muita coisa acontecendo no Flamengo ao mesmo tempo, e para quem vive esse clube com o coração como eu, não dá para fingir que tudo está tranquilo. Quando chega esse tipo de notícia, saídas de jogadores da base, movimentação no time titular, adversários no Super Mundial se definindo, o torcedor de verdade já fica no estado de alerta. E eu não sou diferente. Tô aqui para te dizer como vejo tudo isso que está rolando, de torcedor para torcedor, com a emoção à flor da pele e o amor pelo Mengão sempre falando mais alto. Primeiro, vamos falar da bola que vai rolar hoje à noite. O Flamengo entra em campo contra o Los Angeles FC, lá nos Estados Unidos, e apesar do jogo não interferir mais na classificação, porque o Mengão já é líder do grupo e já garantiu vaga nas oitavas de final, não existe esse papo de jogo sem importância quando se trata do Flamengo. Isso aqui é camisa pesada, é símbolo de milhões, é orgulho de um povo inteiro. Toda vez que o Flamengo pisa num gramado, tem que ser para vencer. E se não for por 3 pontos ou por vaga, que seja pelo respeito à história que a gente carrega no peito. O técnico Felipe Luiz, que já foi gigante dentro de campo e agora está encarando o desafio de comandar o time na beira do gramado, sinalizou que vai usar esse jogo para rodar o elenco. E eu apoio. A gente sabe que tem jogador pendurado com cartão amarelo como o Bruno Henrique, Johnson, Ayrton Lucas, e o Pulgar e outros sentindo o desgaste físico, como o Arrascaeta, que teve até que fazer compressa de gelo no jogo passado. Então, rodar o elenco nesse momento, com a vaga garantida, é uma decisão inteligente. Mas, meu irmão, quem entrar em campo tem que entender o tamanho da responsabilidade. A camisa que vai estar em jogo é a do Flamengo. E jogar com esse manto é privilégio para poucos. Além disso, a vitória hoje rende 11 milhões de reais ao clube. Dinheiro que faz diferença. E mais, se vencer, o Flamengo se torna o único time brasileiro a vencer os 3 jogos da fase de grupos do Super Mundial. Então não é só formalidade, não. É questão de moral, de grana, de histórico, de afirmar que o Flamengo está aqui para ser protagonista. E como sempre digo, o Flamengo, quando entra numa competição, entra para ganhar. Não importa se é amistoso, Copa do Brasil ou Super Mundial. Nosso DNA é vencedor. Mas aí vem a parte que me incomoda. O caminho do Flamengo na competição, que já não ia ser fácil, ficou ainda mais espinhoso por causa do tropeço dos outros. O Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid e entregou de bandeja a classificação em segundo lugar. Resultado? O nosso chaveamento, que antes projetava um confronto nas oitavas contra Boca Juniors ou Benfica, e quartas contra Inter Miami ou Botafogo, agora pode colocar a gente de cara com o PSG, o Bayern de Munique, ou até os dois, se tudo seguir como está desenhado. E aí, irmão, me dá vontade de perguntar, até quando o Flamengo vai ter que carregar os outros nas costas? É impressionante como parece que tudo tem que ser no modo hard para a gente. Mas, sinceramente, se for para levantar esse caneco, que venha o pior caminho. Se for preciso passar por Benfica, PSG, Bayern, Atlético de Madrid, Boca e quem mais aparecer. Então que venha, porque eu confio nesse elenco, confio na força dessa camisa, e sei que o Flamengo cresce quando o desafio é grande. 2019 está aí para provar. 2022 também. O Flamengo não se esconde de ninguém. Agora, mudando de assunto e descendo um pouco o tom, porque essa parte aqui me deixa mais preocupado do que empolgado. Tô falando das saídas de Ryan Lucas e Felipe Lima, 2 promessas da base, que estão sendo negociadas com clubes portugueses. O Alan foi emprestado para o Sporting, com opção de compra mas sem os valores divulgados. E o Felipe Lima foi vendido. Em definitivo pro Alverca, clube que agora pertence ao grupo que gere a carreira do Vinícius Júnior. Negócio fechado, garoto indo embora, e a gente aqui torcendo para que não seja mais um talento perdido por falta de planejamento. Sabe o que mais me irrita? É esse padrão de negociação mal explicada. A torcida sempre fica no escuro. Ninguém fala de valor, de percentual, de condições. O Flamengo vive dizendo que quer valorizar a base, que quer formar novos Vini Júnior, Paquetá, Reinier, João Gomes. Mas quando aparece um moleque com potencial, a impressão que dá é que a primeira oferta de fora já é motivo para liberar. Cadê a paciência para maturar esses garotos? Cadê o trabalho de transição com calma? Nem todo jogador vai ser titular com 18 anos, mas isso não significa que tem que mandar embora sem sequer testar no profissional. A saída do Felipe Lima, por exemplo, foi definitiva. O Flamengo manteve um percentual para a venda futura, o que é bom, mas será que o garoto não podia ter mais uma temporada no Sub-20? Será que não dava para emprestar para um time da Série B ou Série A do Brasil, onde ele ganharia cancha, pegaria o peso do futebol nacional? Me dá a sensação de que a gente está sendo bom demais para os outros. Portugal já levou uma porrada de joias nossas e agora pode estar levando mais uma. Depois, quando o moleque estourar na Europa, a gente vai bater palma e lembrar que ele foi criado na Gávea. Mas quem vai lucrar mesmo são os outros. Enfim, é como eu disse,
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Flamengo joga hoje, precisa mostrar força, mesmo com time alternativo. A competição vai apertar, o caminho encurtou, os adversários ficaram mais pesados. Mas a expectativa continua alta. O torcedor quer ver atitude, quer ver vontade, quer ver que esse elenco, mesmo com mudanças, segue focado e unido pelo título. Felipe Luiz tem o desafio de motivar o grupo num jogo teoricamente morno. Mas não existe jogo morno vestindo esse escudo. Hoje é dia de Flamengo. Hoje é dia de ver quem quer realmente jogar com raça, amor e paixão. E mais do que nunca, é hora de mostrar que o Flamengo não entra em campo só por entrar. O Flamengo entra para vencer, para impor respeito, para deixar claro que é o maior do Brasil e vai brigar até o fim por esse super mundial. Porque se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro nunca faz, é duvidar da grandeza do seu time. É isso, meu irmão. A gente se vê depois do jogo. E seja com os titulares ou com a molecada, hoje é dia de honrar o manto.